Mateus capítulo 6, vamos começar lendo o Evangelho de Mateus, depois a gente vai para o segundo livro dos Reis, deixa marcado lá. A partir do verso 19, vamos ler até o 21, depois pular para o 24. Acompanha comigo que eu vou guiando aqui a nossa leitura. Mateus 6, a partir do 19, diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Verso 24: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Senhor nosso Deus, conduz esta reflexão que vamos fazer na tua palavra, que seja a mensagem do Senhor para nós. Conduz, meu Deus, aquilo que vamos ouvir, mas acima de tudo, aquilo que o teu Espírito Santo vai nos guiar para decidirmos. Queremos decidir coisas novas hoje à noite, Deus. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, oramos e agradecemos. Amém. Antes de ir lá para o livro de 2 Reis, deixa eu falar só um pouquinho sobre este verso aqui, onde no Sermão do Monte, Jesus fala sobre essa tendência que temos de querer aqui e acolá servir a dois senhores. Pastor, como assim uma tendência que temos? Eu já estou partindo do pressuposto que todos nós temos o coração dividido entre diferentes senhores. Nós sabemos, porque estamos aqui reunidos numa igreja cristã, sabemos que Cristo é o Senhor, portanto, o senhorio dele precisa ser fato em nossas vidas. O problema é que o senhorio de Cristo, por vezes, compete com o senhorio do eu como meu próprio Senhor, como autor das minhas vontades, dos meus caprichos, como delineador dos meus passos a serem dados, como dono da minha agenda. Todas as vezes que eu estou tirando a total dependência de Deus para depender da força do meu próprio braço, eu estou servindo ou tentando servir a um segundo Senhor. Portanto, a gente já parte do pressuposto que existe essa luta dentro de nós entre sermos fiéis, súditos de um Senhor que nos ama, Jesus Cristo, e sermos então súditos dos nossos próprios apetites, sendo nós senhores de nós mesmos. Está comigo nessa ou eu estou sozinho? Estamos juntos. Amém? É um triste, porém necessário amém. Quando Jesus fala de onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração, ele não podia ser mais óbvio. Onde você empregar a sua força, a sua energia pessoal, o seu tempo, os seus recursos, ali é o lugar onde você gosta de estar. Nós nos inclinamos e empreendemos força, recursos, tempo e energia pessoal àquilo com que a gente se identifica. Por isso é que ele diz: onde estiver o teu coração, ou seja, onde estiver a tua ênfase de vida, ali estará, ali é o teu tesouro. E por que é que ele diz isso? Porque ele vem falando num contexto sobre o amor ao dinheiro, como pessoas dedicam muitas de sua energia, do seu tempo, de todo o seu interesse na busca pelo dinheiro. E por que que isso é perigoso? Porque quando isso acontece, Jesus denuncia dizendo: é aí que você quer adorar um outro Deus que não a mim mesmo. É aí que você acha que se trabalhar muito, e que se tiver muito, e que se a roda não parar de girar e a conta ficar cheia, você acha que a partir daí vai ser feliz. Aí você deixou de estar debaixo do meu senhorio para estar debaixo do senhorio de Mamon, a divindade que representa o dinheiro, as riquezas. Esta
dualidade, esta inclinação para uma lealdade dividida entre Deus e outras divindades, não é de hoje, não é da nossa época, um mundo extremamente ganancioso, não é de agora, claro, é do ser humano. E eu escolhi um texto, na verdade um personagem do período dos reis de Israel, para mostrar como esse problema é muito mais sutil do que a gente imagina. O nome deste personagem é Jeú. Para entender Jeú, nós vamos ler também sobre Jeroboão. E para entender Jeroboão, nós vamos ler também sobre Arão. Mas vamos por parte, porque a gente está em Jesus, vamos voltar para Jeú, voltar para Jeroboão e voltar lá para Arão, em Êxodo 32. Mas eu chego já lá. Antes vamos ler segundo o livro dos Reis, no capítulo 10, versos do 25 ao 29. Preste atenção nessa leitura, depois eu te explico o que é que está acontecendo aqui. Exemplo bastante impressionante de como o coração do homem cambia, vacila, oscila entre adorar a Deus e outras divindades ao longo do caminho. A partir do verso 25, logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e oficiais. Veja só, ele não está diante do templo em Jerusalém, ele está diante do templo de Baal, construído no reino do norte, na região de Samaria. Depois que ele oferece o holocausto, margeado por todos os seus oficiais, ele então dá a seguinte ordem: entrem e matem todos. Quem estava lá dentro? Os sacerdotes de Baal. Entrem e matem todos, não deixem ninguém escapar. E eles os mataram ao fio da espada, jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal, levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo. E até hoje o local tem sido usado como latrina. Assim Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. Segura o 29 aí, tira o texto, Romo. Vamos ler o 29 agora não. Quero falar para você sobre este homem Jeú, que eliminou, verso 28 aqui diz que ele eliminou o culto a Baal. Baal era uma divindade dos fenícios, também largamente adorada na terra de Canaã, antes, obviamente, da ocupação pelos israelitas. Esta divindade era não apenas cruel, como promíscua. Era uma divindade que prometia fartura de colheitas, porque tinha ela, acredita-se, tinha ela ingerência sobre os astros, sobre as chuvas, sobre, portanto, a prosperidade da terra, e prometendo fartura nas plantações, exigia de seus súditos sacrifícios dos mais perversos. O culto a Baal envolvia prostituição, onde súditos acreditavam que ao manterem relações com os sacerdotes de Baal seriam de alguma forma purificados. Exigia-se também sacrifícios de bens, exigia-se também sacrifícios humanos. Baal era uma divindade escandalosamente feia e perversa. E pasmem vocês, o povo de Israel, este povo a quem o Senhor chamou para que fosse um reino de sacerdotes, para que fossem luz do mundo, luz para as nações. Este povo a quem o Senhor disse: Israel, chamei-te pelo nome e o amei. Este povo precioso aos olhos do Senhor se curvou diante de Baal. Quando o rei Salomão passa o reino para o seu filho Roboão, Roboão tinha um oficial dentro do seu reino chamado Jeroboão. Jeroboão percebe que a turma em Jerusalém ficaria fiel ao Roboão, porque era neto de Davi. E como ele queria se rebelar contra o Roboão,
Jeroboão diz: se eu ficar em Jerusalém, eu serei morto. Vou então para o norte e ali levarei comigo quem está igualmente insatisfeito com o governo de Roboão, porque o Roboão ouviu uns conselhos meia boca antes de assumir o reino e fez um verdadeiro destroço em Jerusalém, e por causa disso dividiu o reino. Jeroboão então sobe com 10 tribos para o norte. Quando você ler na época do reino dividido a expressão Israel, ele não está falando da nação inteira, ele está falando do reino do norte. Às vezes também é chamado de Efraim, que era a maior das 10 tribos que foram com Jeroboão para o norte. Ao sul ficou o Roboão, em Jerusalém, às vezes também chamado de Reino do Sul ou Judá. Essa é a realidade do reino dividido. Jeroboão, quando viu que a turma ia dar preferência a Roboão, porque era neto de Davi, antes de encontrar espaço e condições para subir até a Samaria e ali estabelecer o reino do norte, ele se refugiou no Egito. E ali no Egito ele ficou um tempo, até que foi constituir o reino do norte. No Egito havia uma outra adoração pagã a uma divindade chamada Apis. Nem era o maior dos deuses, mas era um dos mais importantes deuses do panteão de deuses do Egito. Apis tem uma figura de bezerro, ou um boi, um bezerrão. Esta figura, pelas descobertas arqueológicas, era amplamente adorado em todo o território do Egito e de onde o Egito havia conquistado. Jeroboão estava refugiado no Egito antes de estabelecer-se no Reino do Norte e certamente conheceu o culto à divindade Apis. Jeroboão, não confunda o nome. Volta para o Jeú agora, para o verso 29, para você ver o que aconteceu. Verso 29 diz que este Jeú, depois de ter aniquilado os profetas e sacerdotes de Baal, depois de ter destronado esta divindade cruel e feia, promíscua, do meio de Israel, diz o verso 29, que no entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, que está falando de Jeú. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro. Agora para só e entende. Este Jeú foi alguém que Deus mandou Elias ungir como rei. O suprassumo dos profetas de Israel, Elias, na sua última missão outorgada por Deus, disse assim: Deus, Elias, antes de você ser arrebatado, antes de eu te tomar para mim, porque você sabe que Elias não morreu, A partida de Elias foi miraculosa, vieram carros de fogo do céu e levaram Elias abduzido, o corpo de Elias nunca foi achado, não tem registro dele ter sido sepultado. Antes deste feito, Deus disse a Elias: você vai fazer 3 coisas, você vai ungir um rei na Síria, você vai passar o seu manto profético para Eliseu, o teu discípulo, e você vai ungir Jeú como rei em Israel. Então Jeú não era um gaiato que estava lá no reino, querendo fazer as coisas, não, ele foi ungido por Deus. E se você ler nos capítulos 8 e 9, aqui desse segundo livro dos reis, você vai ver que Deus fala para Elias, que se Jeú andasse nos seus caminhos, seguindo os seus mandamentos e estatutos, Deus o faria prosperar como rei de Israel. A primeira coisa que Jeú então começa a empreender no seu reino, é fazer algo que Deus havia mandado ele fazer. Sabe o que era? Acabar com a descendência de Acabe. Acabe foi aquele outro rei de Israel que trouxe o culto a Baal para dentro de Israel por influência de sua mulher Jezabel. Acabe já estava morto na época de Jeú, mas Deus levanta Jeú para continuar a exterminar toda a descendência de Acabe.
filhos, escravos, empregados, mulheres, todo mundo. Até a Jezabel entra na história. Na verdade, ela era a principal. Sobre ela houve uma profecia de que ela era tão desonrosa como mulher, como adoradora de Baal, que nem um sepultamento digno ela teria direito. Quando morreu, jogada do alto do palácio, estatelada no chão, diz o texto que cachorros vieram e estraçalharam o corpo, só sobrou a cabeça e os membros de extremidade, mãos e pés. Ela não teve nem sepultamento. Tudo isso a mando deste cabra macho aqui, Jeú. Jeú foi então este homem que Deus ungiu como rei de Israel e que fez o que Deus queria, acabou com a idolatria a Baal. O texto que lemos, se você ler todo o contexto, você vai ver muito sangue sendo derramado. Eram centenas e centenas de sacerdotes de Baal, todos eles morreram ao fio da espada, ou seja, cortados, degolados, estraçalhados. Tudo isso a mando de Jeú. O verso 16, só para enriquecer isso aqui, o verso 16 diz assim, ó, Jeú falando para Jonadab: venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. Jeú, um homem zeloso pelo Senhor. Mas a ênfase que você percebeu neste verso 29, que eu guardei para o último, é que este Jeú, que destronou Baal, uma divindade evidentemente má, ele não destronou a divindade Apis dos bezerros de ouro. Por quê? E aí a gente volta lá para Arão, Êxodo, capítulo 32. Não precisa abrir, eu não vou ler, porque essa história você conhece bem. Moisés já está há 40 dias e 40 noites, no alto do monte Horebe. O povo impaciente resolve não esperar mais pelo seu líder que os conduzia. Talvez o povo precisasse ali começar a verdadeiramente depender do direcionamento de Deus para a sua caminhada, mas eles estavam acostumados a serem dirigidos por Moisés, ficam impacientes e então dizem assim para Arão, que era sacerdote, irmão de Moisés, diz: Arão, funde para nós outros deuses, porque Moisés não vai mais voltar, já faz 40 dias e 40 noites. O Arão, naquele bico de sinuca, manda pedir os pingentes, brincos, colares, pulseiras de ouro, certamente os despojos que vieram do Egito, queima tudo e funde um bezerro de ouro. Aí você diz, mas por que um bezerro de ouro? Porque era a divindade habitual do lugar onde eles estiveram nos últimos 430 anos. Era o habitual. A imagem do bezerrão era habitual. Funde para nós, dentro de um panteão de deuses possíveis, funde para nós bezerros de ouro, porque o bezerro de ouro é este símbolo, queridos, de divindades que não nos assustam tanto quanto Baal. Vou repetir para você. O bezerro de ouro é aquela divindade diante da qual nós nos prostramos sem nem perceber. Por que eu digo isso? Porque se fosse diante de Baal, ninguém se prostrava. Baal é feio. Baal é chamado também de Baal-zebu. Quem é que vai se prostrar diante de Baal-zebu? Deus me livre, está amarrado, queima. A gente tem todo tipo de jargão para queimar esse tipo de coisa, porque a gente sabe que é feio. Mas o bezerro de ouro não. Na história do povo de Israel no pé do Monte Horebe, na história de Jeroboão, que antes de instituir-se no Reino do Norte, foge para o Egito, na história destes que estiveram por um tempo no Egito, o bezerro de ouro é a divindade habitual. E o ídolo habitual é aquele que nos passa um laço nos pés e nos derruba sem a gente perceber. A nossa cultura, o nosso jeito de ser, constrói ídolos, divindades, que por serem habituais, por serem divindades que outras pessoas do seu círculo social também se dobram diante dela, se tornam, portanto, habituais,
a gente acaba se dobrando, se curvando e nem percebe. Alguns exemplos. O mais simples, porém um dos mais poderosos que Jesus Cristo fala aqui. O dinheiro. O dinheiro é um bezerro de ouro. Por quê? Quem não gosta do dinheiro? Quem não gosta do l'argent, como diriam os franceses? Aqui não é nossa intenção dizer aquela balela de que dinheiro não traz felicidade e tal. Isso aí a gente não está pregando aqui, de que ninguém precisa de dinheiro. O que nós estamos falando, irmãos, é que o dinheiro tem um poder divino quase. O dinheiro assume o papel de uma divindade, quando nós passamos a depositar nele a nossa esperança de felicidade e realização. É ou não é? É ou não é, irmãos? Outra divindade sutil, que tem a cara de um bezerro de ouro, e pela nossa cultura, essa aí pega mais as mulheres. A tirania da beleza, da estética. Quantas e quantas mulheres, queridos, não são escravas da tirania da beleza? Sabe, de um padrão que a cultura diz, o bonito é assim. E aquela mulher deposita naquele padrão e naquelas curvas a sua expectativa de aceitação, felicidade e realização. É ou não é? Fala a verdade. Só que isso nos é habitual. Todo mundo faz parte da nossa cultura. E a gente se dobra como o povo se dobrou diante dos bezerros de ouro, como Jeroboão se dobrou diante dos bezerros de ouro, porque ele era habitual do Egito, como Jeú, que detonou os altares de Baal, não percebeu e acabou se dobrando também diante dos bezerros de ouro. Queridos, essa semana eu assisti a um filme, que inclusive eu fiquei sabendo que ganhou o Oscar, deu o Oscar de melhor atriz para a moça do filme. Quem não viu, vale a pena assistir. É um filme pesado, chama-se O Quarto de Jack. Alguém já viu, não? Ninguém? Ok, quem tiver interesse vai lá ver. É uma história de uma moça que foi sequestrada e foi presa num quarto. O nome em inglês do filme é O Quarto. E ela ficou presa no quarto e o capturador a estuprava diariamente. E ela tem um filho dentro do quarto e nasce o Jack. E o Jack já tem 5 anos. Ele nasceu dentro do quarto. E ele nunca viu nada além do quarto. A única coisa que ele via de mundo era o céu pela claraboia da cabana lá, que era o quarto. Era só o que ele via. Era o único pequenininho local que entrava luz, onde ele via as estações do tempo. E ele não sabia como era o mundo. Ele nasceu e foi criado dentro do quarto. A mãe, ao contrário, sabia como era o mundo, porque foi sequestrada com 18 anos. Já estava com 25, quando consegue. Isso aí eu não estou estragando o filme não, você já percebe logo no início que ela vai sair, até porque a ênfase do filme não é a fuga do quarto, é como ela vive com o filho depois que sai do quarto. Muito interessante. Então depois que eles conseguem fugir, o Jack fala algo muitíssimo importante. É bastante sincero e natural a uma criança, mas expõe muito um pouco de nós mesmos. Quando ele saiu do quarto, ele está na rua, e os médicos estão querendo entrevistá-lo, e os psicólogos querem pesquisá-lo, e todo mundo quer pegar nele, e os repórteres querem bater foto, e ele no meio daquele alvoroço, diante daquelas demandas da vida real, que ele não vivera até então, porque morava num quarto de 2x2, diante das demandas da vida real, o Jack se agarra na perna da mãe e diz assim, a gente pode voltar para o quarto? Lembra do povo quando sai do Egito, que precisa começar a depender de Deus para ter o que beber, para ter o que comer, que chega para Moisés e diz assim, ô Moisés, vamos voltar para o Egito? Lá tem comida, lá tem bebida, lá a gente é escravo, mas isso é só um detalhe, pelo menos tem o que comer. Lembra disso, irmãos? Sabe o que é isso? Isso mostra a nossa indisposição a mudanças. Quando nos é pedido, quando a vida exige de nós que a gente verdadeiramente dependa
dependa do Senhor para sermos realizados, felizes, quando verdadeiramente nós temos que afirmar e reafirmar que o nosso Senhor é apenas Jesus Cristo, nessas horas bate uma insegurança e é como se a gente dissesse assim, deixa eu voltar ali no bezerro de ouro, porque aquilo ali eu estou acostumado. Eu tenho que depender de Deus para pagar as contas, para pôr o que comer sobre a mesa, para saber o que dizer de certo e de valioso na minha relação conjugal, para ter um casamento feliz. Eu dependo de Deus para tudo. Agora, aqui e acolá, deixa eu voltar aqui para esse bezerrinho chamado dinheiro. Deixa eu voltar aqui para esse bezerro chamado estética, e porque enquanto eu for bonita, bem torneada, corpinho violão, não vai faltar homem que me queira fazer feliz. Sabe, o bezerro de ouro é esse recurso artificial para o qual se volta, porque faz parte do hábito, nos é habitual. E esse é o problema que Jesus Cristo fala quando Ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. Se temos a Ele como nosso Senhor, não podemos ter quaisquer outras coisas para chamar de Senhor. Em outras palavras, se é nele que depositamos a nossa confiança de felicidade e realização, não podemos querer colocar esta confiança em nenhum outro artifício. Seja o dinheiro, seja a beleza física, seja o status, seja o que for. Se Jesus é o nosso Senhor, é só Ele e nada mais. Mas tem um último ídolo, que também é um bezerrão de ouro, que a gente deposita as nossas esperanças. E este é um ídolo construído pela nossa cultura. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. É um ídolo chamado felicidade individual. Opa, como assim, pastor? Pensa só comigo o seguinte: quem é que disse que nós temos que ser felizes o tempo todo? A orelha até levanta agora. Quem é que disse que sempre vai dar tudo certo e que a gente não pode passar por sofrimento algum? Este é um ídolo da nossa sociedade, porque se você for a outras sociedades, como por exemplo o povo do Oriente, a compreensão de felicidade deles é diferente da nossa. Para nós, sermos felizes e realizados significa termos uma boa família, um bom emprego, uma boa conta bancária, uma boa saúde, uma boa história para trilhar. Isto é o ídolo da sociedade ocidental. Nós, para ser feliz, tem que dar tudo certo. A gente não concebe a possibilidade de sofrimento. Se sofrer, tem alguma coisa errada. É como a gente pensa. Mas olha que interessante. Nos países do extremo oriente, como China, mas especificamente na Coreia do Sul, eu conheci coreanos e mais de um deles me falou o seguinte: como eu gosto muito de filme, um deles que percebeu a gente batendo papo sobre filme, ele disse o seguinte: Pastor Mário, um filme bom em Seul, na Coreia do Sul, o mocinho tem que morrer. Se ele não morrer, o filme não presta. Alguém sabia disso? O ideal de vida honrada para os samurais japoneses, para os grandes sábios, para os grandes guerreiros, esta vida será honrada na medida em que este cidadão a entregar por uma causa ou por amor a alguém. Se o mocinho não morrer, não presta. Veja que interessante, uma cultura que pensa diferente da gente, que para ser feliz tem que sofrer, para ser feliz tem que morrer no final, senão não tem honra nenhuma na história, senão a história é sem sal, é sem gosto, não presta, não é nem digna de ser contada. Eu estou colocando esse exemplo apenas para você ver que a forma como nós pensamos aqui no Ocidente, ela é uma forma totalmente influenciada pela nossa cultura ocidental. Felicidade significa estar tudo bem. E quando vem problemas, aí a gente diz, opa, agora deu errado. E a gente começa a usar a religião, a relação com Deus, como um instrumento através do qual eu serei feliz. E isto é ruim, queridos. Você está idolatrando a si próprio e ao seu próprio bem-estar. Jesus Cristo nunca disse que seríamos
constantemente felizes e bem-sucedidos. Você já viu algum texto na Bíblia onde ele diz isso? Jesus Cristo nunca disse que tudo iria dar certo para nós. O que ele disse é que sempre estaria conosco, e isso faz toda a diferença. Se vai dar tudo certo ou não, não é o problema. A questão é quem vai estar do teu lado, quando as coisas derem certo e quando as coisas derem errado. É o bezerro de ouro? É o artifício no qual você deposita esperança de salvação? Ou é o Senhor Jesus? E apesar de eu saber qual é a sua resposta, eu vou apenas lhe lembrar que o bezerro de ouro não vai estar lá sempre. Hoje se tem beleza, amanhã, pela cruel incidência do tempo, você não a terá mais. Hoje se tem dinheiro, mas basta um ministro dar uma canetada diferente, você pode não o ter mais. O bezerro de ouro vem e vai. Não é seguro depositar nele esperança alguma. Diante das idas e vindas, diante dos momentos bons e dos ruins, o que vale é saber que nossas vidas dependem de um único Senhor, aquele que disse: estarei com vocês todo o tempo, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome de Jesus. Amém.